Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Olá, você que está acompanhando aqui pela TV aberta, está começando o nosso programa Imagine. É o programa da Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. E aqui você conhece um pouco mais dessa família, ouve uma palavra, testemunho e muito mais. Bora conferir o programa de hoje? Aconteceu em Uberlândia a Conferência Profética Ativando Destinos, um tempo especial para as mulheres de Uberlândia e região em Lagoinha, Uberlândia. Você vai ver agora como foi esses dias. O primeiro trimestre do ano é sempre um tempo para fazer planos, estabelecer metas e ir em direção aos resultados. E foi pensando nisso que o Ministério de Mulheres Royal Sisters promoveu no mês de março esse encontro de ativação. Foram 2 dias intensos de muita ativação e do derramar do Senhor em nosso meio. No primeiro dia, vivemos uma noite de louvor e muita adoração com a presença da Carol Braga, que trouxe seu testemunho pessoal, nos ativando através da palavra de Deus e declarando que vai crescer e multiplicar. No segundo dia, o manifestar de Deus também foi palpável. Foram momentos de dança profética, louvor, palavra e muita entrega. Você vai ouvir um pouquinho do que as mulheres que estavam aqui viveram nesses dias. Nossa, essa conferência para mim foi um divisor de água, onde nós fomos ativadas para o nosso propósito, onde Deus falou comigo de uma forma tão especial, Ele me deu me impulsionou a fazer o mais, a querer o mais, a buscar o mais, a ter planejamento, ter estratégia. Ele me ativou realmente para buscar o propósito dele na minha vida. Isso aconteceu aqui em 2 dias intensos com a presença de Deus, ativadas no espírito e motivadas no corpo. Somos mulheres que estamos prontas para viver tudo o que Deus tem para nós. Você conferiu aí um pouco do que aconteceu no último domingo aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Quer conferir mais? Você pode acessar o YouTube e conferir todo o culto do último domingo, da última terça-feira e os últimos cultos também. Nós queremos convidar você agora para acompanhar uma palavra direcionada para a sua vida com o nosso pastor Walter Procópio. Prepara o coração e ouve aí. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esse é o quadro Profetizando Vida do nosso programa Imagine, programa de TV da Igreja Batista da Lagoinha em Uberlândia. Eu sou o pastor Walter. Eu quero trazer ao seu coração uma palavra no dia de hoje. Eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. É a parábola da ovelha perdida. Eu me lembro que eu já ouvi tantas histórias dessa parábola. Eu gosto de contar ela para os meus filhos. E olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 10. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Pois eu digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 no monte, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus,
não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Que parábola linda! Eu queria trazer ao seu coração, porque essa parábola, ela apresenta a parábola da ovelha perdida. Uma história contada por Jesus para ilustrar o amor de Deus pelos indivíduos. Olha que coisa linda! A importância de cuidar dos que estão perdidos ou que estão em perigos. Quando eu leio essa parábola, algumas coisas vêm assim ao meu coração, eu queria te compartilhar. A primeira delas, o valor inestimável de cada indivíduo. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Nós estamos vivendo um tempo onde a vida humana, para muitos, sabe, nós estamos acostumando com a morte, acostumando em ver pessoas assim, e achamos que isso é normal. Não é. Não é normal. Deus tem um cuidado, um carinho, e Deus tem um valor inestimável para a vida de cada indivíduo. A Bíblia vai dizer que uma vida vale mais do que o mundo todo. E hoje eu queria trazer isso ao seu coração. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus, ele iniciando essa passagem, advertindo sobre o desprezo por qualquer pequenino. E isso é interessante. Por quê? Porque Jesus está destacando que cada pessoa, ouça isso, cada indivíduo, cada pessoa, ela tem um valor imenso aos olhos de Deus. A história aqui que Jesus conta da ovelha perdida é Deus valorizando cada indivíduo. Ah, mas a sociedade não valoriza essa pessoa. Não importa, Deus valoriza. A família não valoriza essa pessoa, não importa, Deus valoriza. Para Deus, todo indivíduo, não importa se ele é bom ou se ele é mau, Deus valoriza ele. Deus quer salvá-lo, Deus quer restaurá-lo, Deus quer mudar a sua vida. Receba essa palavra no seu coração. Eu não conheço a sua história, mas saiba que para Deus, aos olhos de Deus, você tem um valor imensurável. É isso que Jesus está ensinando aqui nessa parábola. E eu e você precisamos entender isso. Para você entender, imagine uma coleção de moedas raras, onde cada peça ela tem o seu valor único. Se uma delas se perde, o colecionador fará tudo ao seu alcance para encontrá-la. Por quê? Porque o seu valor não está na quantidade, não está no quanto ele tem, mas na singularidade de cada peça. Da mesma forma, cada pessoa, ela é única e preciosa aos olhos de Deus. Por isso que Deus valoriza cada indivíduo. Outra coisa que eu aprendo aqui, eu queria te ensinar, é a missão de buscar os perdidos, de estender as mãos. Aquele que está perdido, não é virar as costas para ele, mas ajudar. E isso vale muitas vezes para dentro da nossa casa. Ah, pastor, mas eu já estou cansado de ajudar. Não. Se você pode fazer o bem, o apóstolo Paulo vai dizer, faça o bem. Quando eu olho para esse texto de Evangelho de Mateus 18, eu aprendo. Para você entender, imagina um socorrista, o bombeiro, o SAMU, em meio a uma tempestade, ele sai para resgatar uma única pessoa que está em perigo. Vai exigir dele um esforço, vai haver um perigo, mas a vida daquela pessoa é considerada tão valiosa que justifica a ação dele. O que Deus está nos ensinando aqui. E essa parábola de Jesus, ela nos mostra que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas para buscar a única que se perdeu. A única que se perdeu. Eu quero motivar você. Talvez você conheça alguém que está perdido. Ele precisa de ajuda. Alguém para estender as mãos, alguém para orar, alguém para ajudá-lo a acertar o caminho. Talvez dentro da sua casa. As lutas, as dificuldades com alguém tem feito você pensar, não, eu não quero mais, eu já perdi as esperanças. Eu estou aqui para incentivar você. Estende a mão mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Talvez essa pessoa esteja perdida. Ela precisa de alguém para ir até ela e ajudar ela a encontrar de novo o caminho.
para terminar esse tempo juntos aqui, outra coisa que eu aprendo é a alegria no arrependimento. Porque o retorno da ovelha perdida, ela traz grande alegria ao pastor. Ele celebra, não as 99 que estão seguras, mas ele celebra aquela que se perdeu. Assim como a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Tem que haver celebração. Aqui em nossa igreja, o momento talvez mais esperado é o momento que nós oramos pela vida daqueles que estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Nós celebramos, por quê? Porque a Bíblia diz que todas as vezes que um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Nós fazemos festas aqui. Se você nunca assistiu um dos nossos cultos, venha estar conosco. Nós levantamos plaquinhas, por quê? Porque aquela pessoa estava perdida, mas ela foi encontrada. Ela estava perdida, mas ela foi salva por Jesus. Isso é motivo de celebração. É motivo de celebração. E quando eu vejo esse texto, eu percebo isso. Imagine a alegria de uma família quando um ente querido que havia se afastado, talvez por desentendimentos, por dificuldades, talvez por vícios, mas ele volta, ele retorna para casa. Imagina a felicidade dos pais. É o que a Bíblia nos fala sobre o filho pródigo. O pai se alegra com o retorno do filho. Eu e você precisamos ter esse entendimento. Eu queria reforçar aqui o amor de Deus por cada pessoa. E a missão, essa é a missão da igreja. Eu não falo igreja como instituição, essa é a missão de todos nós. Se tem alguém perdido e eu posso ajudá-lo, vamos ajudá-lo. Vamos trazê-lo de volta à presença de Deus, à comunhão com a família. Vamos trazê-lo de volta. E quando há um arrependimento, e o arrependimento, pastor, defina para mim arrependimento. Arrependimento eu estou andando num caminho e eu me arrependo. Então eu mudo de caminho. Arrependimento, ele é essencial para que eu e você possamos entrar no reino dos céus. Não tem como encontrar Deus, encontrar Jesus sem arrependimento. Eu oro, talvez por você que está me assistindo. Pastor, eu estava perdido. Então volte. Porque esse pastor aqui, ele é a figura do supremo pastor que é Jesus. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Cada indivíduo, ele tem um valor imensurável para Deus. E Deus, o seu valor é medido por Deus não pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que você é. É simplesmente pelo fato de você existir. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama. Nunca esqueça isso. Deus te ama. E o seu valor é imensurável. Deus te ama. E se um dia você se perder, saiba que Deus quer você de volta. E se você encontra alguém que está perdido, ajude ele. Ajude ele. Essa parábola, ela me ensina muito. Ela fala muito ao meu coração. Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu quero te fazer um convite. Se você ainda não veio aqui na nossa casa, na nossa igreja, nós temos cultos quase todos os dias da semana. Nós temos cultos na segunda, na terça, na quarta, na sexta, sábado, domingo. Só não temos ainda na quinta. Mas o culto de domingo é muito especial. Às 9, às 18 horas ou às 20h30. Se você puder, vem estar conosco. Eu quero te dar um abraço, quero orar pela sua vida. Eu quero declarar e profetizar paz, vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, na próxima semana, no sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não vai embora, a pastora Eliane está vindo com uma palavra para as mulheres e ainda teremos um testemunho que eu tenho certeza que vai ativar e muito a sua fé. Deus te abençoe. Essa foi mais uma palavra ministrada pelo nosso pastor Walter Procópio. E agora nós temos uma palavra direcionada a você, mulher, no quadro Royal Sister, com a nossa pastora Eliane Procópio. Olá,
Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você aqui comigo no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. E hoje nós vamos ter um testemunho maravilhoso para poder falar em um tema extremamente relevante. Nós vamos estar falando sobre renúncia para viver o chamado, entregando-se ao propósito maior. Amém? Eu tenho certeza que você também tem um propósito de vida, que Jesus chamou você para esse propósito e nesse dia o Senhor vai falar tanto ao seu coração. E o versículo base para nós conversarmos hoje está no livro de Lucas 9, versículo 23, que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvará. Ou seja, não existe um evangelho sem a cruz. Para um evangelho, para que nós possamos viver um evangelho, precisa ter renúncia. E para falar a respeito disso, está comigo aqui nossa convidada, pastora Ruth Catala. Pastora, seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada, pastora Eliane. É uma honra enorme para mim estar aqui, vir de tão longe, mais uma vez, vir da África e trazer uma voz, trazer o que o Senhor tem me confiado a partir de um tema que eu amo muito, Amém. Que é renúncia. Amém. É uma alegria. Glória a Deus. E eu vou já direcionar aqui a primeira pergunta para a pastora, que fala sobre o chamado. Pastora, em sua experiência com o processo de renúncia, ajudou você a descobrir e a seguir o seu chamado? Sim, ajudou. A primeira coisa que eu preciso colocar aqui é que renunciar é guardar em Deus. Renunciar não é perder. Muitas vezes nós temos dificuldade de renunciar porque nós pensamos que quando estamos a renunciar, e renunciar é deixar para trás, então eu penso que eu estou a perder. E como nós somos apegados, então eu não quero perder, então eu me seguro naquilo. Só que quando eu aprendi com Deus que renunciar é guardar em Deus, para mim ficou um pouco mais fácil. Então renunciar é guardar em Deus. E todas as vezes que você tiver que renunciar, Deus vai te dar uma coisa, você vai renunciar a algo menor do que aquilo que Deus vai te dar. Pensando assim, você aprende a renunciar. E sim, renunciar me ajudou a estar melhor na posição que Ele deseja que eu esteja. Então renunciar me melhorou, renunciar me curou e renunciar me ensinou algo que eu sempre tive muita dificuldade, depender de Deus. Amém. E é tão interessante isso, pastora, porque depender de Deus é uma entrega total, é confiar que Ele está lá na frente, ainda que os nossos olhos não veem, a gente está entendendo que Deus já está fazendo o melhor para nós lá, né? Então a gente não vai ficar com esse sentimento, como você falou, de perda. Sim. Porque não é perda, porque em Deus nunca tem perda. Nunca tem perda, pastor. E Deus não deve nada a ninguém, não é verdade? Deus paga muito bem as suas contas. E essa é a parte maravilhosa, é pastor. Verdade. Que quando eu escondo em Deus, quando eu guardo em Deus, todas as vezes você tem que entender que é por causa de um propósito muito maior. A minha renúncia não é só minha renúncia. A minha renúncia envolve outras pessoas. Então, se eu não renuncio, outras pessoas também não serão abençoadas. Exatamente. Mas quando eu renuncio, eu guardo em Deus, a bênção é amplificada, é maior, ela se torna muito poderosa e então ela abençoa outras pessoas. Exatamente isso, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Ele. E isso que a pastora falou é essencial. Todas as vezes que nós renunciamos, Deus traz algo totalmente maior, é muito maior. E tantas outras pessoas atrás, elas são tocadas. Porque o projeto amplia, né? Às vezes a nossa visão é muito pequena. A gente olha só ali onde está o nosso foco mesmo, o nosso meio, a nossa volta. Mas Deus está olhando um contexto tão grandioso. Pastora, e diante disso, né, nós falamos aqui de renúncia, e eu sei que você está sendo tocada e que Deus está falando com você também, porque renunciar realmente dói. Dói, mas Ele traz a cura, Ele nos mostra um caminho e nesse processo Ele vai nos curando, vai nos restaurando e a gente vai aprendendo tanto com Ele. Mas pastora, qual foi a sua experiência de renúncia?
Pastora, que você teve? A última que eu tive, vou falar da última, porque são tantas, são muitas. Desde que eu conheci a Jesus, aceitei a Jesus e comecei a viver por Ele, eu só tenho aprendido a renunciar. E eu digo que a renúncia, ela te dá autoridade. Você não vai ter autoridade para falar para ninguém se você não tiver coragem de renunciar. As pessoas que têm autoridade para falar alguma coisa são aquelas que renunciaram. Porque o diabo não tem medo das tuas conquistas, o diabo ele tem medo das tuas renúncias. Porque são as tuas renúncias que determinam a unção que você carrega. E a última foi renunciar ao Brasil, uma nação que durante 12 anos eu aprendi a amar. Então eu me tornei uma brasileira nos 12 anos, até que chegou um comando da parte de Deus, chegou o tempo de ir para Angola. Mas como assim? Né? Então deixar Angola, deixar o Brasil para ir para Angola foi algo muito dolorido. Por quê? Pastora, renunciar quando você não tem nada é uma coisa. Renunciar quando você acaba de receber o apartamento que você sempre sonhou, quando você recebe o carro que você foi comprar na concessionária, você foi buscar novinho, quando você está com uma conta bancária adequada para aquilo que são os teus gastos mensais, quando você está com um ministério perto do teu pai espiritual. Pastora, renunciar quando você tem uma coisa, renunciar quando você recebeu o teu sonho é outra coisa. Então, renunciar ao Brasil e ir para Angola foi de muito impacto. E Deus, Ele trouxe a aceleração. Todas as vezes que você renuncia, Deus acelera aquilo que você quer viver nele. Então, renunciar ao Brasil, pastora, foi dolorido. Aqui tem muita coisa que ela não tem. Então, no meio da escassez, eu comecei a murmurar. Se fosse no Brasil, já teria. Se fosse no Brasil, teria luz. Se fosse no Brasil, essa comida não viria assim no restaurante. Se fosse no Brasil, eu teria alguém para pedir ajuda. Se fosse no Brasil, o tempo todo eu comecei a me tornar amargurada. Peraí. Até que Deus disse, me entrega ao Brasil. Pastora, olha, meninas e meninos que estão nos ouvindo, porque os homens também assistem esse programa. Isso que ela está falando é tão interessante, mas algo que eu tenho aprendido, eu creio que você também aprendeu a respeito disso, é olhar as situações com a ótica de Deus. Porque quando nós olhamos com a ótica de Deus, o cenário muda, o quadro muda. Já não fica tão desesperador, já não fica tão desafiador assim. Sim. Fica mais leve. Fica gostoso o processo, né? Então, olhar com a ótica de Deus faz toda a diferença. E quando a pastora contou esse testemunho para mim, eu fiquei pensando muito sobre a gratidão. E eu quero puxar um gancho aqui, pastora, para a gente falar a respeito disso, porque isso é muito importante. Porque na renúncia, Deus nos leva para um lugar e que nós precisamos gerar gratidão no nosso coração para viver o processo. Sim. Porque senão, nós não vamos conseguir viver o processo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Quando você estava na Angola, como que foi isso? Porque no primeiro momento você estava sendo ingrato. Sim. Por quê? Deixa eu explicar. Porque você não estava usufruindo daquilo que Deus estava te entregando. Sim. E tudo que Deus nos entrega é bom, quando nós olhamos com a ótica de Deus. Sim. Então você estava no lugar certo, no tempo certo, que Ele queria que você estivesse. Pastora, olha essa revelação que você traz. Quando nós falamos assim, eu saí da zona de conforto, não é levantar da cadeira e ir embora. Isso. Eu não tinha saído da zona de conforto. Por quê? Porque eu saí do Brasil para Angola, mas a minha mentalidade ainda estava no Brasil. Então, sair da zona de conforto não é levantar, mudar de cadeira. Não é sair do Brasil para Angola que me tirou da zona de conforto, não, porque a minha mentalidade ainda estava na zona de conforto. Então, quando eu saio da zona de conforto, é o quê? É o princípio de obediência. E é só saindo da zona de conforto nessa perspectiva que eu aprendo a olhar as coisas como Deus vê e eu aprendo a agradecer. Sabe o que nós fazíamos, pastora? Eu falava para o meu filho, não se preocupe, aqui não tem McDonald's, porque eles gostam, né? Sim. Aqui não tem McDonald's, mas não se preocupe, em dezembro nós vamos para o Brasil e vocês vão comer. Eu estava fazendo o quê? Colocando paliativo no processo dos nossos filhos com Deus. Então nós estávamos a tornar ali a criar filhos fracos, que não conhecem o poder de Deus. E também a criar filhos ingratos. Porque se eu estava a ser ingrata, eu estava a ensinar os meus filhos a ser ingratos. Por quê? Porque Deus opera no Brasil. Aqui em Angola Deus não está operando. Exatamente. Deus está operando lá onde tem McDonald's. Aqui você não estava conseguindo ver a bondade de Deus naquele lugar. Não estava vendo. E desta forma você também estava passando isso para os seus filhos. Estava me doendo, estava doendo neles.
deles. E eles crescendo, falam que Deus é esse, que me tira tudo e me coloca aqui onde que não tem nada. E eu estava ensinando os meus filhos a ter um lugar preferido para a ação de Deus. Não tem lugar preferido para a ação de Deus. Deus, ele trabalha aqui, trabalha lá. Então, se Deus está trabalhando aqui, eu tenho que despertar. E eu despertei, eu tive que despertar. E eu lembro que junto com meu esposo, e ele é muito sábio, chamamos meus filhos e dissemos, não tem McDonald's hoje, vocês vão comer esse lanche, lá é o rabugento. Vocês vão comer do rabugento. E Deus proveu do rabugento. Vamos desfrutar do sabor do rabugento. Meu Deus, é isso daí. E eles aprenderam. É usufruir aquilo que Deus te entregou. E todas as vezes que nós nos usufruímos do que Deus nos entrega, nós vamos gerar ingratidão no nosso coração. Não vamos aproveitar, não vamos nos deliciar da mesa que Deus preparou. E lá na Angola, Deus tem uma mesa preparada, farta, com a ótica de Deus para a pastora Ruth, para aquele povo, para aquela nação, né? Eu creio nisso. Como Deus falou comigo quando nós conversamos a respeito disso, né? E olha como gera tantas dores porque a gente não tem a visão correta. A gente pode aliviar o processo, pode ser mais leve, porque o fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave, não é pesado quando nós olhamos com a ótica de Jesus. Pastora, para nós finalizarmos, libera uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo. Aleluia. E passando por esse processo. Glória a Deus. O Salmo 19 diz, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. Acordou? Olhe em sua volta e agradeça. Acordou? Olhe em sua volta e renuncie. Guarde em Deus hoje para coisas maiores amanhã. Você é vitorioso. Deus tem coisas boas para ti. Então, para isso, entregue, renuncie, confie, dependa e rompa em fé. Aleluia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastora, muito obrigada por essa participação tão maravilhosa nesse quadro. Que Deus te abençoe e volte sempre que quiser. Amém. E puder. Que nós estamos aqui de braços abertos te esperando. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Que essa palavra possa ser uma palavra rema ao seu coração, no nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo quadro. Venha fazer parte dessa família com a gente. Nós temos cultos todos os domingos, amanhã às 9 horas da manhã, também às 6 horas da tarde. Hoje tem culto a partir das 5 horas da tarde para os jovens, para os teens e também às 7 horas da noite para todos os jovens. Às terças e sextas-feiras, às 7h30 da noite tem culto e também às quartas-feiras tem culto a partir das 4 horas da tarde. Tem culto sempre para você fazer parte dessa família com a gente. A gente espera por você aqui em Lagoinha, Uberlândia. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora. RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.